Então, continuando aí nosso assunto lá, né, da composição dos alimentos, tem mais algumas coisas aí que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, eu vou continuar dessa figura aí, que agora a gente vai falar um pouco mais dos nutrientes, né, diretamente, tá? Então, né, a gente já entendeu que o alimento é dividido em matéria seca e água. Dentro da matéria seca, nós temos a matéria orgânica, que são os minerais, inorgânica, né, minerais, as cinzas, e a matéria orgânica. Dentro delas, compostos nitrogenados, não nitrogenados, as gorduras, que também podem ser chamadas de lipídios ou extrato etéreo, também a gente vai ver desses nomes por aí. Os carboidratos, que podem ser carboidratos fibrosos e os não fibrosos, os açúcares, né? E as proteínas já estão nessa parte aqui que são os compostos nitrogenados, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que é interessante para a gente agora nesse momento? Os carboidratos, tá? A parte dos carboidratos, nós temos os chamados carboidratos simples e os chamados carboidratos complexos, tá? Então, essa simplicidade está aqui, ó, nessa parte e nessa parte. Então, a fibra, ela, para alguns animais, ela é não digerível. Então, por exemplo, quando a gente vai formular ração, formular dieta para suínos e para aves, né, que são animais monogástricos, o equino é também, mas o equino consegue digerir a fibra. As aves e os suínos, a gente não fornece fibra. Né? Então, a dieta deles tem que ser muito baixa em fibra porque eles não digerem. Então, a fonte de carboidrato que os suínos e as aves precisam são de carboidratos simples, né? Então, esses carboidratos simples, qual que é a diferença deles? Lá na ligação entre os carbonos lá da molécula de glicose, existe uma ligação que é simples entre uma molécula de glicose e a outra. Então, esse carboidrato simples ele vai ser mais fácil de ser quebrado. Tá? Não tem tão a ver com ter ligação simples ou dupla, como é o caso do complexo, mas há enzimas que o corpo do animal tem que conseguem degradar este alimento. Então, a ave, o suíno e o equino, tanto o bovino, né, os ruminantes, nenhum desses animais tem enzimas dentro do corpo, enzimas endógenas, que degradam a fibra, né, os carboidratos complexos, que são eles celulose, hemicelulose e a lignina não é carboidrato, mas ela faz parte aí dessa parede celular da planta, tá? Então, esses carboidratos complexos, as ligações são duplas. Então, isso vai formando uma estrutura que é mais rígida, né, e mais difícil de ser quebrada. E esses animais não têm enzimas que degradam. Então, quem que degrada isso? Micro-organismos. Então, bactérias e fungos e protozoários que conseguem quebrar essa porção fibrosa do carboidrato. Então, no ruminante, na vaca, no ovino, na cabra, eles conseguem aproveitar o alimento fibroso porque tem dentro deles micro-organismos que vão quebrar esses carboidratos complexos. Tá? Mas se não fosse isso, eles não dariam conta de realizar a quebra. Okay? Então, por isso que para ovinos, para aves e suínos, a gente tem uma tensão aqui com o carboidrato fibroso. Então, nós temos carboidrato fibroso e carboidrato simples. Os simples são os açúcares, né? O amido é o principal deles. Então, amido, a frutose, a sacarose e outros, tá? Que vão ser facilmente quebrados no corpo do animal. O ruminante consegue quebrar o carboidrato simples? Consegue. A ovelha consegue quebrar o carboidrato simples? Consegue.
porque ela tem enzimas endógenas que conseguem fazer a quebra. Mas as bactérias também realizam fazem a utilização aí desse carboidrato simples no rumen desses animais ruminantes, tá? Então, isso daí, essa breve história aí para a gente falar que depois de algum tempo, né, com a evolução da análise dos alimentos, a gente acabou descobrindo que a fibra ela é composta por porções, né? Então, tem lá a hemicelulose e a celulose, ok? Então, o que acontece? No processo de análise do alimento, né, são jogados vários reagentes. E aí, esses reagentes também acabam dando nome a algumas partes, originando, né, desse processo aí, desses reagentes, a gente acaba extraindo alguns nomes, tá? Então, nós temos a fibra dividida entre a fibra FDN e a fibra FDA. O que quer dizer isso? Que a fibra que é digerível, que é dissolvida em detergente neutro, e a fibra que é dissolvida em detergente ácido, ok? Então, a primeira parte, né, o primeiro detergente aplicado é o FDN, depois o FDA. Então, aquilo que foi solubilizado, que foi degradado com o FDN, vai ser nomeado de FDN. Então, ele vai ser mais facilmente degradado. Então, imagina assim, que tem uma peneira, né, e você colocou lá o alimento fibroso, a fibra do alimento, derramou o detergente em cima. Então, esse detergente vai dissolver aquilo dali. O que passar pela peneira vai ser o FDN. Aquilo que ficou retido ainda vai ser dissolvido com outro detergente. Então, o FDN é a porção mais digerível aí da fibra. E basicamente, o que é composto essa porção digerível da fibra? É basicamente por hemicelulose. Ou seja, da porção fibrosa, o FDN é a parte mais digerível e é composta por qual carboidrato? Hemicelulose e uma pequena parcela de celulose, a celulose que é mais digerível, porque tem parte da celulose que ela não é digerível, ok? Depois, aquilo que sobra lá na peneirinha, vai lá e aplica detergente ácido. Aquilo que foi dissolvido e passar é FDA, é a fibra dissolvida em detergente ácido. Basicamente composta por celulose, tá? Então, e aquilo que não for digerível, né, que vai ser a lignina, que fica retido na peneira, lignina e celulose indigerível. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver muito em tabela de análise FDA e FDN. E isso para alimentação de ruminantes, tá? É importante ter essa diferenciação da fibra. Ok? Entendido? Então, como que isso acontece aí dentro dos animais? Eu vou falar dessa parte dos animais daqui a pouco, tá? Vamos primeiro classificar aí alguns alimentos para a gente entender como que funciona isso. Só mais um ponto que esqueci de mencionar aqui. Dentre esses alimentos aqui, ó, as funções, né? Nós temos ali minerais, proteínas, gorduras, carboidratos, né? Os carboidratos e vitaminas estão aqui, tá? Cada um tem algumas funções específicas no corpo. Então aqui, ó, a proteína. A proteína tem como função toda a formação celular, tecido do corpo. Então, formação de pele, de carne, né, de músculo, de ajuda na formação dos ossos. No osso também tem proteína, né, dentro do osso, né, tem todo um tecido sanguíneo. Ela tem proteínas que carregam oxigênio no sangue, sistema imunológico do animal, uma série de hormônios também são formados por proteína. Então, a proteína ela tem uma função primordial no corpo do animal, certo? Ela é importantíssima para o corpo do animal. É um nutriente chamado nutriente nobre, ok? E ele vai ser requerido, né,
pelo animal em quantidades diferentes ao longo da sua fase de vida. Então, o animal mais jovem ele exige mais proteína, o animal mais velho exige menos proteína na alimentação. Porque o animal mais velho já está com o seu corpo formado e a proteína dele ali vai ser para funções do corpo, né, reposição de células, etc. No caso de um animal velho, ele precisa de mais energia, ele tem toda uma estrutura corpórea que queima muita, que gasta muita energia. Aí no caso do animal em confinamento, por exemplo, a gente tem também muita energia para fazer acabamento de carcaça. Na fase ainda de crescimento dessa carcaça, tem também bastante proteína, então a proteína vai sendo requerida em diferentes quantidades ao longo da vida do animal. Isso serve para o porco, para a ave, para o suíno e assim por diante. Tá? Outro nutriente que é importante também, que é requerido em grande quantidade, são os carboidratos. Né? A gente vai ver essa sigla também por aí, carboidrato. Tá? Os carboidratos ele tem basicamente função de energia. Então é para fornecer energia para o corpo do animal. Então o animal, para ele mastigar, para ele andar, para ele respirar, ele precisa de energia. Né? A célula dele precisa de energia para poder fazer todo um processo metabólico. Para degradar um alimento precisa também de energia. Então aquela energia que não é usada no corpo do animal, ela vai virar reserva. Aí o animal vai armazenar isso como glicogênio no músculo, né, uma reserva de energia muito rápida, ou como gordura, para quando houver necessidade ele usar aquela gordura. Então a gente dá bastante carboidrato para o animal na fase de acabamento para fazer marmoreio na carcaça, para fazer gordura, né, ficar aquela carne com bastante gordura para proteger essa carcaça, conferir sabor, então ter gordura intramuscular também para conferir sabor. Então o carboidrato ele tem essa função energética. Tá? Outro alimento que tem, outro nutriente que tem função energética é o lipídio. Então o lipídio ele tem uma função energética, certo? E com a vantagem de que ele é 2,25 vezes mais energético que o carboidrato. Então, 1 grama de carboidrato dá tanto de energia, 1 grama de lipídio dá 2,25 vezes mais energia que esse 1 grama de carboidrato. Então, o lipídio ele pode ser manuseado na dieta animal para questões bem interessantes. Tá? Por exemplo, você tem uma situação de muito estresse calórico, por exemplo, lá em uma região com clima muito quente, está com problema de ventilação, não está conseguindo refrigerar tanto, por exemplo, uma baia, né, de suínos, lá, um galpão com suínos. O lipídio ele pode ser uma ferramenta importante você colocar mais lipídio na ração desses animais. Por quê? Esse lipídio, o animal produz menos caloria para poder quebrar o lipídio. Então, o carboidrato ele tem menos energia, ele provoca maior calor metabólico. Então, para o animal quebrar esse carboidrato, digerir ele, produz-se muita energia, eleva a energia, né? Eleva a temperatura. O lipídio, ele, além de ele ter mais que o dobro de energia, ele provoca menos calor metabólico na sua quebra. Então, o animal vai precisar dissipar menos calor. Então, ele vai sentir menos calor interno, né, metabólico. Então, fica mais fácil para o corpo do animal eu aumentar um pouco, diminuir um pouco o carboidrato, aumentar um pouco o lipídio na dieta e com isso eu favoreço um pouco o conforto térmico desses animais. Tá? Outra situação que a gente também pode usar lipídio. O animal já está, eu quero provocar ganhos mais elevados, o animal está já num limite muito alto de alimento que ele está consumindo. Então, fisicamente, vamos supor que ele não consegue mais comer alimento. Né? Já chegou no seu limite físico de estômago ali para ele conseguir se alimentar. Então, eu posso pegar e fornecer e aumentar um pouco, tira um pouco de carboidrato, aumenta um pouco de lipídio, e isso vai fazer com que aquela ração ela tenha mais energia. Então, o animal vai estar ingerindo mais energia, comendo a mesma quantidade, ou talvez até um pouco menos. Então, esses são 2 exemplos, tem várias outras situações, tá? Só que tem limitações para o uso de lipídio, não causa distúrbios digestivos, certo? Então, para animais monogástricos,
a gente não passa de 7% de lipídio na dieta, e para ruminantes aí não passa de 5% na dieta a quantidade de lipídios, tá? Minerais. Então os minerais aí, eles fazem parte importante aí são nutrientes importantes também dentro do corpo do animal, requerido em menor quantidade. Né? Algo próximo aí de 4% do corpo dos animais é constituído de minerais. Então nós temos os minerais, os macrominerais são requeridos em maior quantidade, os microminerais requeridos em menor quantidade, certo? Então os minerais, assim, têm funções fisiológicas, né? Como, por exemplo, potássio e sódio, né? na controle de água dentro da célula, ossos, né? Fósforo e cálcio. Então, assim, eles têm funções fisiológicas, metabólicas importantes aí no corpo dos animais, tá? Que mais? Então foi proteína, carboidrato, lipídio, minerais e as vitaminas. Então as vitaminas aí vocês podem consultar lá no material que está para leitura, né? Podem ler lá que ele está explicado um pouco mais profundo, então não vou adentrar tanto, que é mais uma leitura mesmo. Tem funções mais específicas, né? Em algumas enzimas, algumas questões hormonais, com enzimas, assim, elas são requeridas em pequenas quantidades, mas são também bastante importantes aí para o corpo do animal, certo? Então, esses nutrientes aí todos estão aqui dentro do alimento. Então, o que a gente faz? A gente fraciona, né? Então, dentro do alimento a gente tem lá as proteínas, minerais, vitaminas, lipídios e carboidratos. E no caso dos carboidratos, a gente vai diferenciar eles em simples e complexos. Os complexos são a parte fibrosa aí dos carboidratos, composta por a porção FDA e a porção FDN, que basicamente tem aí hemicelulose e celulose como digeríveis e não digeríveis, e a lignina. Então, por exemplo, num alimento volumoso, né, uma forragem, quanto maior a quantidade de FDA dessa forragem, melhor a qualidade. Desculpa. Quanto maior a quantidade de FDN dessa forragem, melhor a qualidade dessa forragem. Quanto maior a quantidade, o percentual de FDA, pior vai ser a qualidade dessa forragem, certo? Bom, continuando aí, a gente faz uma classificação desses alimentos para separá-los em grupos e ficar mais fácil na hora de fazer uma mistura, né, de alimentos, misturar esses alimentos em grupos e equilibrar melhor os nutrientes. Por quê? Tem alguns alimentos que são mais ricos em alguns tipos de nutrientes, outros são mais ricos em outros tipos de nutrientes. Então, quando eu conheço esses grupos, eu posso misturá-los de forma a alcançar aqueles objetivos que são importantes para aumentar a produção de leite, ganho de peso por dia, produção de ovos, né? Então, é importante conhecer isso daí. Então, os alimentos, eles são primeiramente divididos em dois grupos, tá? O grupo primeiro grupo, volumoso, que pode ser dividido em volumoso seco ou volumoso aquoso, tá? Então, para que um alimento seja classificado como volumoso, ele precisa ter teor de fibra maior ou igual a 18%. Então, se você tem lá, numa análise de alimento, botou 100 gramas de alimento lá no laboratório para analisar. Então, você tem lá, mais que 18% dele é fibra, ou seja, carboidrato fibroso. Aí tem uma parte que é proteína, uma parte que é lipídio, outra parte que é mineral, outra parte que é vitamina. Mas, se ele tiver na sua composição mais que 18% de fibra, ele já é classificado como um alimento volumoso, tá? E aí, ele pode ser um alimento volumoso seco. Aí nós temos um exemplo aí, o feno, né, que é uma forrageira desidratada, ou aquoso. Então, como exemplo aí, o próprio capim que o animal pasteja, ou a silagem, são aí dois exemplos de alimentos
volumosos aquosos. Mas o critério para ser volumoso é ter mais que 18% de fibra aí na composição, ok? Depois a gente classifica esse alimento aí como alimento concentrado. Então, para ele ser um alimento concentrado, são dois critérios. Primeiro, ele precisa ter menor que 18%. Deixa eu melhorar isso. Ele precisa ter valor inferior precisa ser menor que, igual não, só menor que 18% de fibra bruta na sua composição, tá? Então, se ele tiver menos que 18% de fibra, ele já pode ser classificado como um alimento concentrado, ok? E aí nós temos dois tipos de alimentos concentrados, os energéticos e os alimentos proteicos. No caso do alimento proteico, ele obrigatoriamente tem que ter maior ou igual a 18% de proteína bruta na sua composição, né, de proteína na composição. Para ser energético, ele precisa ter menos que 20% de... Peraí, ficou confuso. Então vamos lá. Proteico, ele precisa... A gente olha como referência a proteína bruta. Então, se tiver valores maior ou igual a 20% de proteína bruta, ele vai ser classificado como um alimento concentrado proteico. Então, se ele tiver valores de proteína bruta inferior a 20%, né, menor que 20%, vai ser classificado como um alimento energético, ok? Então, primeiro, se tiver mais que 18% ou igual de fibra bruta, maior ou igual a 18%, ele é volumoso. Se tem menos, se tiver menos, ele vai ser classificado como concentrado. Então, foi classificado como concentrado, eu olho a proteína. Se tiver mais que 20% de proteína, proteico. Menos que 20% de proteína, energético, certo? E aí ele pode ser um energético de origem animal ou de origem vegetal, certo? Origem vegetal, por exemplo, nós temos aí, na grande maioria, os grãos de cereais. Milho, arroz, trigo, aveia, né? E de origem animal são as gorduras. Sebo é um exemplo, né? A gordura de peixe, gordura de galinha, que são resíduos aí da indústria que nós temos. No vegetal também nós temos, além dos cereais, os óleos, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo da extração do caroço de algodão e assim por diante, tá? Proteicos, nós também temos os de origem vegetal e os de origem animal. Então, origem vegetal, basicamente resíduos aí ou sementes de oleaginosas. Soja, por exemplo, né, um alimento, é uma oleaginosa que é proteico, tá? De origem animal, resíduos aí também da indústria frigorífica, por exemplo, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, farinha de sangue, são exemplos de produtos de origem animal que também pode ser usado aí nas dietas, nas rações desses animais. Porém, uma observação, tá? Para produtos aí, alimentos de origem animal, são proibidos para animais ruminantes. Tá? Não é permitido o uso de nada, nem energético, nem proteico, nenhum resíduo de alimento de origem animal para fornecer animais ruminantes. Para monogástricos é possível. Então, porco, ave, galinha, né, pode-se fornecer aí resíduos de origem animal. Para ruminantes é proibido. Tá? Então, isso aí está relacionado ao problema aí do mal da... Não sei se já ouviram falar aí do mal da vaca louca, tá? Então, esses
são proibidos, certo? Continuando, aqueles alimentos que não são classificados nem como volumoso, nem como concentrado, eles podem ser classificados como, por exemplo, minerais, vitaminas e aditivos. Então, para ser classificado como um alimento mineral, ele precisa obrigatoriamente ter apenas mineral na sua composição. Então, por exemplo, calcário. Calcário pode ser usado como fonte de cálcio em rações balanceadas, embora ele tenha uma disponibilidade de cálcio baixa, mas pode ser usado, uma fonte muito barata aí de cálcio. Tá? Que tem no cálcio? Apenas mineral. Então ele pode ser classificado como um alimento mineral, porque só tem mineral na sua composição. A ureia que é fornecida, ela pode ser classificada como alimento mineral? Sim, só tem nitrogênio. Então nós usamos aí a ureia pecuária, né, na alimentação animal. Fosfato bicálcio, por exemplo. Ele tem fonte de fósforo e fonte de cálcio. Então, o que tem na composição dele? Apenas mineral. Então, para ser classificado como um alimento mineral, ele tem que ter exclusivamente mineral. Certo? Então, eu não posso pegar um alimento, por exemplo, um grão de milho, que seria um concentrado energético, apesar dele ter mineral na sua composição, ele não pode ser classificado como alimento mineral. Ok? Então, vitamina. Mesmo princípio, para ser considerado vitamina, tem que apenas ter vitamina na composição. Ser exclusivo alimento vitamínico. Ok? Aditivos. Usados aí para melhorar a digestibilidade, para melhorar a eficiência de aproveitamento do alimento, para manter a saúde do trato digestório, né? E também evitar problemas metabólicos aí no trato digestório do animal. Por exemplo, animais ruminantes em confinamento que recebem dietas de alto grão. Então o ruminante ele foi adaptado aí ao longo da vida dele, né, dos centenas de anos, aí, de milhares de anos, para consumir apenas alimento volumoso, certo? Que são os alimentos volumosos? Forragens, por exemplo, sempre tem mais de 8% de fibra. Comer capim, né? E aí vem o ser humano, fala, não, vamos, em vez de ele ganhar meio quilo por dia, na época das águas aí, vamos fazer ele ganhar 2,5 kg por dia. Com forragem não é possível, porque a forragem é um alimento de baixa qualidade, tem muita fibra, certo? Então a gente vai lá e dá o que para ele? Concentrado. Dieta rica em grão. Então, quando a gente fala rica em grão, a gente tem as dietas elas têm que fechar sempre 100% de alimento volumoso e alimento concentrado. Então, sempre nessa ordem. Então, se eu tenho uma dieta que é 50, quer dizer que 50% é volumoso, 50% é concentrado. Se eu tenho uma dieta 40-60, 60% concentrado, 40% volumoso. Se eu tenho uma dieta que é 20-80, 20 volumoso, 80 concentrado. Se eu tenho uma dieta que é 80-20, 20 concentrado, 80% volumoso, ok? Então, aí vem o ser humano lá e bota esse animal para comer bastante concentrado. Então, dentro do trato digestório dele, né, as bactérias vão degradar esses alimentos concentrados, esses carboidratos simples, vão produzir bastante AGV, vão produzir gás, vai acidificar o ambiente e vai provocar um problema que prejudica até a vida dos micro-organismos ali dentro do rumen. Então isso vai parar ali a motilidade do rumen, esse rumen não vai se movimentar, vai ter dificuldade de degradação, as bactérias vão ter dificuldade de sobreviver naquele ambiente e degradar o alimento e produzir mais micro-organismos, e isso gera um problema para o animal. Então a gente vai lá e tem alguns aditivos, por exemplo a rumenzina, que eu adiciono na dieta. Então isso faz com que equilibre esses problemas da alta quantidade de ácido que é produzido quando fornece dietas de alto grão para os animais ruminantes, e eu controlo isso daí, certo? Então os aditivos são importantes nessas situações. Probióticos ali que vão ter funções lá no intestino grosso desses animais. Então,
Coloca na alimentação também, são aditivos, ok? Então, nós dividimos esses alimentos aí nesses grandes grupos, tá? Então, exemplos aí, ó, de alguns alimentos energéticos: milho, sorgo, trigo, gordura animal, óleo vegetal. Então, lembra que eu falei que a FDN e a FDA ela dá a fibra bruta? Então, essa tabela aqui está falando da FDN e FDA, mas tem tabelas que vão mostrar diretamente fibra bruta. É só somar as duas, a gente sabe o teor de fibra de cada um. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o sorgo. O sorgo tem, né, praticamente 11 com 6 dá 17. É menor que 18% de fibra. Então, é um alimento concentrado. E no caso é energético, por quê? Porque o teor de proteína aqui, ó, é menor que 20%. Certo? Então, menor que 20, ele vai ser um concentrado energético. Então, olho lá o teor de proteína. E aí nas tabelas a gente tem basicamente, tem muito mais. Tem fósforo, tem cálcio, tem a níveis mais avançados, proteína digestível, proteína não digerível, nível, os principais aminoácidos que tem em cada alimento. Então, aqui é uma tabela básica, mas essas tabelas são bem complexas, tá? Mas é um curso técnico em agropecuária e a gente não vai aprofundar dessa forma, ok? Proteicos. Então nós temos aqui farelo de soja, por exemplo, tá? Um alimento com mais de 20% de proteína, né? E um alimento concentrado, concentrado proteico, tá? Porque tem mais de 20% de proteína, certo? Bom, então basicamente era isso que eu queria completar, tá? E vamos parar aqui esse ponto e iniciar no próximo bloco aí o restante desse assunto aí de alimentação animal, ok? Até breve.